Olá, eu sou Leonardo Bastos, sou pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz e eu fico no programa de computação científica. Eu vou aqui falar para vocês, nessa semana da estatística, né, que como que o nosso grupo, os trabalhos do nosso grupo, que é um grupo de métodos analíticos em vigilância epidemiológica, qual a nossa atuação nesse enfrentamento da Covid no Brasil. Então, eu vou apresentar um conjunto de trabalhos que a gente fez, a estatística associada a ela, porque o perfil de quem estaria assistindo esse evento são estudantes e profissionais da estatística, então seria com um viés bem mais estatístico aqui. Então vamos lá. O nosso grupo, ele é um grupo bem heterogêneo. Ele tem médico, tem biólogo, estatístico, matemático, tem um pouquinho de tudo. E físicos, então, nós temos uma parceria que é com a Escola de Matemática Aplicada, da Fundação Getúlio Vargas, e nosso grupo, boa parte dele está no ProCC. Temos duas pós-docs, a Raquel e a Laís, e é um grupo que a gente, desde o começo da pandemia, a gente criou uma espécie de força-tarefa, temos reuniões semanais. Eu acho que a maioria das instituições fizeram algum tipo de força-tarefa, né? Então a gente também fez. E como a gente já trabalhava com esse tipo de coisa, modelagem de epidemias, a gente decidiu formalizar esse grupo. A gente criou um grupo mesmo de métodos analíticos de vigilância epidemiológica, que é basicamente o que a gente já fazia, né? A gente já tinha alguns trabalhos, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Do ponto de vista estatístico, né? O que é feito e o que se tem, o que a gente usou, né, nessa história. Essencialmente, estatística descritiva, tá? Estatística descritiva e análises gráficas. A gente vai apresentar mapas, gráficos. Então, isso é o grande grosso da nossa pesquisa, mas é o grande grosso da pesquisa em estatística de forma geral. Mas, no ponto de vista de modelagem, aí a gente tem um pouquinho, é um pouco não usual quando a gente pensa numa graduação em estatística, né? Que a gente foca mais nos modelos lineares generalizados, porque geralmente o nosso dado é um dado discreto. Ele é ou uma contagem, tem ou não tem aquele atributo, doença, o que quer que seja, ou é uma contagem. Quantos casos de Covid na semana e no lugar X? Então, a gente tem um processo de contagem, então a gente pode pensar nisso, modelo de Poisson, modelo de binômio negativa, ou algo que é 0 ou 1, a gente teria um modelo de Bernoulli, que seria um modelo logístico. Então, a gente teria dois modelos que seriam um carro-chefe. Só que a gente está mexendo com dados de doenças infecciosas, e aí isso fura um dos principais atributos ou uma das principais propriedades que o estatístico assume, que é a independência. Por definição, uma doença infecciosa, ela tem a dependência, porque uma pessoa transmite a doença para outra. Então, essa dependência, a gente tem que lidar com isso de alguma forma. E aí a gente tem que aí a gente induz essa estrutura de dependência na modelagem no que se chama efeitos aleatórios. A gente coloca alguma estrutura que fala, olha, pessoas no mesmo momento do tempo têm um parâmetro comum, pessoas no mesmo lugar no espaço têm um parâmetro comum. Quando eu passo de um instante de tempo para o outro, eu posso colocar uma dependência. O que acontece hoje é mais ou menos parecido com o que aconteceu ontem. O que aconteceu aqui nessa região depende do que aconteceu com meus vizinhos. A gente tem essa estrutura markoviana, por exemplo, né? Então, a gente pode induzir esse tipo de coisa. Eu posso falar de atraso de notificação, eu posso colocar essa coisa num modelo de efeito aleatório. E aí isso faz com que sejam os modelos lineares generalizados mistos, porque eles têm efeitos fixos e efeitos aleatórios. A gente usa isso ao longo da palestra, eu devo mostrar um ou outro lugar que a gente usou. Claro, a gente tem estatística espacial, né? Tanto a parte de apresentação, né? Botar o dado no mapa, né? Um mapa colorido, ou a gente tem modelos espaciais. E
E também a gente pode usar técnicas de machine learning, alguma coisa assim. Eu acho que nessas apresentações eu acho que eu não devo falar, mas é possível de usar. Talvez tenha um outro artigo que a gente usa um pouquinho de machine learning, que é um método quase que competidor aos métodos estatísticos, que eles têm esses algoritmos eles têm um poder preditivo muito bom. Eles falham na hora de reportar incerteza, porque ele não tem essa coisa de uma verossimilhança muito explícita, não tem uma modelagem, mas são métodos que a gente não pode deixar de lado, a gente pode ignorar. Bom, a Covid, né? A Covid, eu imagino que estamos todos carecas de saber como é que ela procedeu, mas eu vou só botar aqui alguns momentos que eu acho que são interessantes, que são... A doença chegou dia 20, tipo, ela foi a primeira vez identificada, o vírus foi identificado no dia 26 de dezembro, lá em Wuhan, na China. Já tinha alguns casos antes, mas o vírus foi identificado esse dia. Já vai fazer 2 anos, né? No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia. Num tempo muito rápido, já a primeira vacina foi aplicada, né? Que foi no dia 8 de dezembro, que foi aquela senhora lá em Coventry, na Inglaterra, que ela recebeu a primeira dose da AstraZeneca. Tá até com uma roupinha de Natal lá da Inglaterra, né? Um jumper de Natal. No dia 10 de janeiro, né, desse ano, tivemos os primeiros casos notificados com a P1, que foram casos eles foram notificados, foram aqueles casos de viajantes japoneses que passaram em Manaus, né, que passaram por aí. Bom, não sei, na verdade, se eles passaram em Manaus, eles fizeram turismo na região da Amazônia e, quando voltaram para o Japão, foram identificados lá. E aí, posteriormente, outros casos foram identificados e tal, e foi quando surgiu a variante Gama, né? E outubro, agora, né, nesse mês, se a gente olha no site da OMS, a gente já tem aproximadamente 5 milhões de óbitos. Então, é uma doença sem precedentes, né? Ela aconteceu, pelo menos na era moderna, né? Então, ela impactou muito a nossa vida. Bom, essa palestra sendo virtual já é um exemplo disso, né? O que eu vou falar? Então, eu vou falar um pouquinho do nosso grupo, a produção do nosso grupo no período pré-Covid, de certa forma associada à Covid, não vou falar de tudo, óbvio. Quando a Covid chegou no Brasil, de fato, o que a gente fez? Eu vou falar um pouco da dinâmica, fatores de risco e um pouquinho de vacinação. Então, nessa primeira parte, né, que é o período pré-Covid, a gente já tinha um sistema de monitoramento, que é o Infogrip. Ele foi criado em 2014, 2015 o site foi lançado, e ele é usado para monitorar surtos e epidemias de vírus respiratórios. O carro-chefe sempre foi a influenza, né? Que era uma parceria com o Ministério da Saúde, né? O grupo de trabalho da influenza. E quando teve a pandemia de influenza, em 2009, o Ministério se preparou de uma forma, eles tinham os dados, eram notificados no Sinan, eles criaram um sistema de vigilância universal para casos graves. Então, o caso hospitalizado e óbito, suspeito de influenza, era obrigado a ser notificado, e aí esse dado suspeito ele era testado. Então, na verdade, ele ainda é obrigado quando é suspeito de influenza. E aí existe toda essa ficha de notificação do SRAG, onde a pessoa coleta uma amostra e é testado para um painel de vírus, não apenas a influenza, que é o CIVEP, que é o Sistema de Vigilância Epidemiológica, que é o CIVEP. Em 2019, isso era no Sinan. Em 2019 foi criado o CIVEP Gripe, que é um sistema de vigilância epidemiológica voltado para a gripe, onde a notificação da síndrome respiratória passou a ser... Os casos suspeitos de gripe passaram a ser obrigatórios mesmo, tinha que notificar. Ele foi obrigatório até 2014 ou 15, depois ele ficou sugestivo, porque muitos lugares continuavam notificando, mas em 2009 voltou a ser obrigatório os casos suspeitos de influenza. E em 2020, né, ano passado,
todo caso de estrago passou a ser obrigatório ser notificado, porque ia testar para COVID, mas aqui a gente está falando ainda no momento pré-COVID. E o que é a síndrome respiratória aguda grave? É um conjunto de sintomas. Síndrome é um conjunto de sintomas. Então, uma pessoa que estava hospitalizada tinha um conjunto de sintomas bem particular, que era febre ou dificuldade respiratória, dispneia. Tem uma lista de coisas que a pessoa tem que cumprir, esses sintomas, para ser classificado como uma síndrome respiratória aguda grave. Tendo isso, a pessoa era notificada, uma amostra coletada e tal. Então, esse é o dado que se tem do CISEP. E esse dado, ele chega, a gente recebe o dado nacional toda semana, e aí a gente tem um conjunto de análises que a gente apresenta no Infogripe um monitoramento em tempo real. Então, tempo real é toda semana, né? Então, se você entrar lá hoje no site, a gente tem o dado mais atual, que é da semana passada, mostrando qual é a situação da síndrome respiratória aguda grave. Hoje em dia, a síndrome respiratória aguda grave basicamente é COVID. Eu vou reforçar isso mais adiante, mas é isso que a gente tem. Quais são os desafios estatísticos, né? Esse dado, ele sofre atraso. Então, quando uma pessoa tem a síndrome respiratória, quando ela está hospitalizada com a síndrome respiratória aguda grave, ela não é notificada imediatamente. Então, há um atraso para essa notificação, um atraso de quando esse dado vai ser digitado mesmo no sistema, quando esse dado vai chegar lá no Ministério, quando a gente recebe esse dado. Então, tem todo um atraso ali, que esse dado, ou o dado do Sinam, os dados de notificação daqui do Brasil, eles têm uma coluna que é a data da digitação do caso. Então, se você tem a data da digitação e você sabe quando aconteceu os primeiros sintomas, você sabe qual foi o tamanho do atraso, você consegue medir isso. Então, a gente construiu um modelo que corrige esse atraso. A gente, na verdade, adaptou o modelo, porque isso já era usado, já é conhecido na tua área, na própria epidemiologia já tinha isso, mas a gente fez uma construção, uma modelagem que coloca uma estrutura espacial. A gente fez um modelo que foi publicado em 2019 e é o que é usado no Infogripe e também no Infodengue. A gente faz isso com a dengue também. Outra coisa que a gente precisava era definir limiares, do tipo, definir valores de tal forma que, olha, se cruzou esse valor, a gente está entrando num período epidêmico. Então, a gente tem esses limiares temporais e tem limiares que são mais, que servem de alerta mesmo. Então, isso aqui a gente tem um exemplo aqui, que é a incidência de estrago no Brasil. Esse dado aqui eu acho que é 2019. Não, esse dado é 2020 mesmo, no começo. A gente estava subindo a série aqui, que a gente já estava num valor bem alto, né? Aí aqui, o que mais que a gente tinha? A gente não tinha isso antes quando chegou a Covid, a gente não tinha, a gente passou a ter, que era, olha, como a gente tem aquela série, a gente pode olhar a tendência. A gente consegue construir, fazer um modelo linear mesmo, olhar as retinhas e ver, ó, está subindo, está estável ou está descendo. Pega as últimas 6 semanas, ajusta uma reta e faz uma coisa de tendência, e como esse dado vem de um modelo, a gente consegue traduzir isso em formas de probabilidade. Então, nesse período aqui, por exemplo, a gente via que o Rio Grande do Sul estava na tendência de crescimento, uma probabilidade de maior que 95%. Paraná já estava em queda. Então, a gente consegue calcular essas coisas. Esse outro aqui foi uma tentativa que a gente fez para traduzir a hospitalização para caso, porque o nosso dado de caso é pobre. Então, a gente pegava, para cada hospitalização, a gente fez uma conta lá, usando uns dados dos Estados Unidos e tal. A gente viu que para cada hospitalização, a gente tinha 10 casos de COVID. Cada hospitalização de estrago tinha 10 casos de COVID, então a gente fazia essa correspondência. Então, a gente olhava para o dado da síndrome respiratória aguda grave e falava da transmissão comunitária de COVID. Aí a gente podia falar, olha, a gente está com uma transmissão alta, baixa, muito alta. Então, a gente consegue fazer essa tradução. Hoje, isso foi dificultado graças à vacina.
Então, é um problema bom, né? A gente que lute com isso, mas a gente não tem mais essa tradução 1 a 1, essa correspondência 1 a 1. Mas continua lá, isso continua sendo reportado, está lá. A gente só tem que corrigir, mas isso pode ser um pior cenário, um melhor cenário. Não, é um pior cenário, né? Enfim, agora a chegada da Covid no Brasil. Quando chegou, o que a gente pensou, né? A gente, como grupo, pensou, olha, o que a gente gostaria de ter, né? Como a gente deveria se preparar para a Covid? Como que ela vai se espalhar? E será que ela já está circulando? Porque a gente ainda não tinha teste, né? Como é que a gente vai saber? Então, a gente tem um primeiro artigo que foi, olha, o que deveria ser feito agora? Assim, a gente publicou lá, a gente chegou e fez esse artigo falando, olha, a gente precisava de um sistema de monitoramento, a gente precisa de um sistema de rastreio, a gente listou um conjunto de coisas que a gente gostaria. Depois a gente pegou e falou, olha, como vai chegar? Não seria nenhuma surpresa, a gente já supunha que a doença ia chegar de avião, ia chegar ou no Rio ou em São Paulo. Ia chegar num desses dois e dali ia se espalhar. Isso aí era a gente já tinha isso. Então, o que a gente fez? A gente construiu alguns modelos, e aí construiu um modelo matemático mesmo, onde a gente cruzou com a malha aérea. A gente, olha, num primeiro momento, a doença chegaria no Rio e São Paulo e se espalharia, né? A gente ia ver alguns surtos e epidemias aqui na região do Rio, região de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Porto Alegre, que são os contatos que têm a ligação aérea mais rápida, do tipo, ó, chegou ali, tem um volume grande. Mas num segundo momento, a gente teria esse espalhamento, esse tipo de coisa, e na sequência a gente iria para as outras capitais, tá vendo? Vinha para Manaus, algumas capitais do Nordeste, o litoral aqui do Sudeste todo, algum lugar aqui no Centro-Oeste, o Oeste do Paraná. Então a coisa começa a se espalhar e tem a ver isso aqui, a gente fez essas contas, fez essa modelagem usando a malha aérea mesmo, né? Então, as conexões, fez tudo. Então a gente fez esse modelo falando, olha, vai se espalhar dessa forma. E foi mais ou menos o que aconteceu. Tá? Em março, a gente até a 12ª epidemiológica, né, que era meados de março, a gente queria saber, a Covid já estava por aqui? A gente pode ter um outro caso identificado, mas tem uma demora, a gente não tinha teste o suficiente. Então, o que a gente fez? A gente começou a olhar os casos de STRAG. E aí a gente tinha aqui alguns casos de Covid, que eram os casos notificados. Isso aqui foi até dado do Wesley Cota. Ele pegava o dado da secretaria e compilava isso. Faz isso até hoje, na verdade, né? Que ele pegava os dados dos relatórios. E aí a gente pegou o dado de STRAG, esse era o dado observado, a gente corrigiu o atraso, então isso aqui que a gente estava prevendo que estava acontecendo. Então a gente conseguia corrigir e falar, olha, está subindo, mas isso não quer dizer muita coisa. A gente pode olhar o perfil. Aí, qual é o perfil? Isso aqui, a STRAG ao longo do tempo, e aqui por faixa etária. Geralmente, a síndrome respiratória aguda grave, ela pegava as crianças, de 0 a 2 anos. Então, 2019, 2016 foram 2 anos. 2016 teve um surto de H1N1 em São Paulo e no Paraná. 2019 teve um surto de VSR, que é o vírus sincicial respiratório, que pega criança mesmo, de 0 a 2 anos. Já em 2020, a gente vê um aumento aqui no grupo mais velho. Isso foi diferente. Embora aconteceu aqui na H1N1, mas pela primeira vez a gente tinha mais casos mais velhos. E teve uma subida aqui também, num grupo, as coisas foram diferentes, tá vendo? De 5 a 9 anos e 10 a 19 ficou. Então, teve uma mudança de perfil. Alguma coisa está acontecendo. E aí, quando a gente olha os resultados de teste, teve um aumento nos testes negativos. Então, a gente via alguma coisa. Então, que 2016 teve muita influenza A. 2019 teve VSR. Mas em 2020, a maioria das coisas estava dando negativo. Significa que é um outro patógeno. No caso era o SARS-CoV, mas isso a gente não podia bater o martelo. Né? E
A partir da 12ª semana, o SARS-CoV ele passou a entrar na lista de vírus a serem testados nesse mesmo sistema. Então, a gente poderia contar com o SARS-CoV aqui, o SARS-CoV-2. Então, isso foi tudo pré-Covid. Na verdade, foi quando a Covid chegou. Agora, eu vou falar um pouquinho. Chegou a Covid. Como é que a gente vai estar olhando a dinâmica da Covid, quais são os fatores de risco, como que a gente fez esse tipo de análise. Então, como ela se espalha, qual o perfil dos hospitalizados, como que a gente monitora isso em tempo real. Então, como que ela se espalhou? Então, teve esse artigo aqui, que foi com um grupo lá de Minas, que aí o pessoal me convidou, eu achei que isso foi um artigo interessante, que eles olharam como que isso estava se espalhando em Minas nas primeiras semanas, e aí eles fizeram um modelo espaço-temporal, um modelo de cluster, para ver o que aconteceu, e aí a gente tinha aqui alguns clusters que, olha, a doença chegou, né, na zona da mata de Minas, né, que é essa região vermelha aqui. Então, foi uma região que teve um primeiro surto aqui. Depois teve um surto no Triângulo, teve um outro surto aqui, que é mais ou menos na região de Belo Horizonte. Teve um outro surto no Triângulo, e foi até o momento era onde estava a epidemia em Minas. Esses 3 outros lugares aqui eram lugares de baixo risco, a epidemia ainda não tinha chegado lá. Então, a gente, com essa análise, a gente encontrou clusters no espaço e no tempo. Então, a gente viu um surto aqui, um surto aqui, um surto aqui. Então, a gente consegue ver e ver risco associado, né? Então, tipo, quando compara com o resto do estado, essa aqui a região foi de mais alto risco. Na verdade, a de mais alto risco foi aqui, foi o Triângulo. Bom, fatores de risco, né? Então, ali eu falei, olha, quando e onde aconteceram alguns surtos em Minas. Aqui agora qual é o perfil do hospitalizado pela síndrome respiratória aguda grave? E a gente fez isso comparando com na verdade, a gente fez um perfil comparando o hospitalizado pela síndrome respiratória aguda grave com confirmação de Covid, com confirmação de influenza, usando um período maior para pegar mais gente, e a população geral, usando um outro estudo, que era a PNS, Pesquisa Nacional de Saúde. E, claro, e dados do IBGE também. Então, quando a gente olha, a gente tem aqui a projeção da população brasileira quanto à idade, né? A gente tinha aqui a proporção das idades, a gente tem a proporção dos hospitalizados por idade, então a gente vê um gradiente bem claro aqui por Covid, né? A gente tem aqui a hospitalização pela influenza, que a gente pega, tem muita criança, e depois que tem o gradiente. Mas não é exatamente, ele não é uma coisa linear, igual é aqui. Aqui também não é linear, mas você tem um pouquinho mais em crianças, depois cai, depois sobe bem. Há um efeito de raça-cor, então a gente viu alguma coisa. A gente pegou também, olhou as comorbidades, né? Aí a gente viu que a comorbidade, a gente viu aqui a frequência na população para diabetes, doença cardiovascular, doença renal crônica, asma. E aí a gente via que para os hospitalizados por Covid, diabetes, doença cardiovascular e doença renal crônica tá com a frequência maior. A gente está aparecendo aqui que esse cara aqui, esse pessoal tem um risco maior quando comparado com o resto da população. A gente estava chamando isso de sobre-risco. E a asma, ela não estava aparecendo como um fator de risco. Ela não apareceu. A gente não fez uma modelagem para dizer o que é risco e o que não é. A gente fez uma estatística descritiva mostrando as proporções. Queria tomar uma razão, mas a gente não chegou, a gente só apresentou isso, um estudo descritivo mesmo. E aí a gente publicou esse artigo e tal, ano passado. E aí isso aqui era uma das primeiras 20 semanas. Então a gente fez essa análise aqui. Aí, a gente queria ver o monitoramento em tempo real. Aí, como é que a gente faz esse monitoramento? Então, a gente tem, olha, esse dado do CIVEP, nós recebemos nessa parceria com o Ministério toda semana. Só que, desde junho ou julho, acho que junho de 2020, o Ministério passou a botar esse dado de forma aberta. Então, o dado é divulgado toda semana, no nível individual, você consegue baixar.
E aí, vários grupos podem fazer o seu próprio sistema de monitoramento. Então, tem o grupo aqui do Observatório, que é um conjunto de pesquisadores independentes, o grupo se juntou e faz essas análises. Então, eles têm um sistema de monitoramento, calcula RDT, faz essas coisas todas. E a gente continuou com o Infogripe, olhando exclusivamente para a síndrome respiratória. O observatório faz a síndrome respiratória, mas também faz COVID. Então, eu vou falar um pouquinho, bom, estou falando aqui dos dois, mas vou falar um pouquinho das hospitalizações por STRAG no Amazonas e Manaus. Vou falar como que a gente faz a modelagem de hospitalização por COVID e óbitos, porque tem um detalhezinho importante, porque o dado de STRAG, ele tem a data da digitação. Mas você não tem quando o dado foi atualizado. Olha, esse dado aqui é COVID, você não tem essa data. Então, eu não sei qual é o atraso associado ao conhecimento de um caso de COVID. Eu sei quando ele foi hospitalizado como STRAG, mas eu não sei quando ele foi confirmado como COVID, porque você tem um atraso de laboratório e um atraso de digitar o resultado do laboratório. E a mesma coisa para o óbito. Eu sei quando a pessoa foi hospitalizada, eu sei quando ela morreu, mas eu não sei quando a ficha foi atualizada. Alguém pegou, foi lá e atualizou o campo. Fulano fechou o caso e fulano veio a óbito. A gente não sabe isso, então a gente tem um atraso ali que é maior ainda. Por que isso é importante? Porque quando você olha a série de óbito, ela parece estar caindo. Mas o dado mais recente, essa queda, ela tem a ver porque, como a gente não está atualizando, quando o dado não é atualizado de forma oportuna ou rápida, então essa queda, na verdade, ela é falsa. A gente está vendo ali um número que é menor do que deveria ser, então a gente tem que fazer uma correção ali. E essa correção chama nowcasting, que corrige o atraso. E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho, e que é um artigo que saiu lá em 2019. Então, e aí a gente também faz isso por faixa etária. Então, aqui a síndrome respiratória em Manaus e no Amazonas. O que acontece no estado é guiado pelo que acontece no Amazonas, em Manaus. Então, o que acontece no estado, Manaus é basicamente quem dita a regra, mas pode ter algumas diferenças óbvias, né, e importantes e não desprezíveis. Mas o grosso a gente vê em Manaus. Mas se você perceber, a incidência em Manaus foi muito alta. Foi aqui no pico da P1, foi em torno de 60 hospitalizações por 100 mil habitantes. Isso é absurdamente alto. O estado foi para 40 por conta do denominador, né? Porque a gente não está olhando mais a população de Manaus, assim, do estado. Para vocês terem uma ideia, quando esse número era maior do que 1, antes da Covid, isso era muito alto. Era um número assustador. A gente está aqui fazendo 60 vezes mais. Então, o que acontece é que a gente vê... e Manaus tem essa coisa dos 2 picos muito bem definidos. Isso não aconteceu em boa parte do país. Tem picos muito bem definidos. E aqui, a partir da semana 25, a gente vê essa queda, porque a maioria dos lugares estabiliza, né? Foi o que aconteceu aqui em Manaus, estabilizou num certo patamar, mas aí teve essa queda que é atribuída à vacina. Então, a gente vê essa queda muito clara aqui nos grupos vacinados, ou pelo menos nos grupos aqui na população adulta, né? Os outros, isso aqui não é tão óbvio, mas está aqui, e isso acontece, essa queda, ela acontece. E aqui a gente vê coisa em criança. Tem caso em criança? Tem, mas a gente não nem vê as ondas muito bem definidas, tá vendo? Tipo, mas acontece. Agora, para COVID, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, para COVID, para óbitos, a gente não consegue calcular exatamente, mas como o banco é divulgado toda semana, a gente pode fazer diferença de bancos e eu sei quantos novos casos apareceram em uma semana. Então, em um atraso de uma semana, eu consigo calcular. Então, se eu pego todas as bases de dados e vou fazendo essas diferenças, eu consigo calcular o atraso. E aí, se eu consigo calcular o atraso, eu consigo modelar isso e eu consigo corrigir esse atraso. Então, esse é o tipo de correção que eu faço. Então, do tipo, a gente tem essa correção aqui para COVID do Brasil, hospitalizações, e eu faço a mesma coisa para óbito. Só que aqui a data é diferente. Aqui eu tenho semana de primeiros sintomas, aqui eu tenho semana do óbito. Então, aqui é o número de óbitos nessa semana.
que, se a gente olha o que observou, está lá embaixo, perto de zero, mas o que aconteceu, na verdade, é isso aqui. Então, a gente consegue estimar isso. Eu consigo fazer isso por unidade da federação, né? Então, quando a gente pega aqui por unidade da federação, dá para você ver como é que a situação do Amazonas foi bem diferente, né? Esse mapa, né? Esse painel, que alguns colegas chamam de Brasil Plot, porque as figuras estão mais ou menos distribuídas como o mapa do Brasil. E aqui o eixo Y está fixo, então você vê que Manaus foi muito diferente, né? Foi bem alto. Rio Grande do Sul também foi alto, mas Manaus foi bem alto, que faz com que os outros nem pareçam, que Bahia nem parece que teve alguma coisa, né? Eu estou falando Manaus, mas aqui é o estado do Amazonas. Então a gente tem duas ondas definidas, alguns lugares tiveram duas ondas definidas, como Pará, Ceará, Pernambuco. Outros lugares, o Rio teve 3 ondas definidas, está tendo uma quarta, né, que a Delta está aqui, uma ondinha aqui um pouco mais, não tão forte, felizmente, graças à vacina, mas está aqui. O Paraná teve essa coisa, esse formato diferente, Mato Grosso, então a gente não tem, é difícil falar que a gente tem várias epidemias no país, né? Então, eu vou olhar agora um pouquinho para o Rio Grande do Sul. Olha como é que foi a série do Rio Grande do Sul, né? A gente teve um pico muito forte associado à variante gama. A gente tem essa segunda subidinha daqui, que a gente vai dar uma olhada nela. Então, e tem aqui, olha, né, quando olha para o sistema respiratório aqui, tem uma subidinha que ela não é tão óbvia aqui para COVID. O que está acontecendo, né? Então a gente pega aqui, quebrei isso por faixa etária. A gente, opa, de 0 a 9 anos teve uma coisa diferente aqui. Então, o que está pegando? De 0 a 9 anos teve essa subida, que não estava acontecendo nos outros lugares, então alguma coisa aconteceu aqui. Será que a Covid, aconteceu alguma coisa de Covid em criança por lá? Essa segunda onda, ela aparece aqui nos grupos, na população adulta, né? Mas ela não aparece nos mais velhos. Então, isso aqui sugere que é alguma onda que deveria ter acontecido, mas ela não aconteceu porque a vacina segurou nos mais velhos, porque é onde acontece mais as hospitalizações e óbitos, mas ela aconteceu na população adulta. Então, quando a gente... Mas isso aqui é o dado de SRAG. Quando a gente olha o dado de COVID, aí aquele dado de 0 a 9 anos sumiu. Isso aqui continuou. Então, isso aqui reforça que, olha, pode ser vacina mesmo. Até tem aqui, ó, de 80 anos, tem essa ondinha aqui. Então, pode ser... Isso aqui possivelmente é feito de vacina. Agora, e essa diferença da idade aqui? Essa diferença é porque no Sul teve uma epidemia de VSR. Foi outro vírus que pegou as crianças. E enrolou mesmo a epidemia de VSR. Então, agora ela está caindo, tá vendo? Não está aqui, mas aconteceu. Então, a gente está falando de 150 casos por semana, não é tanto, mas, poxa, é alguma coisa que a gente não pode deixar. Então, esse sistema serve para isso, né? Monitorar a SRAG. Bom, já que eu falei da vacina, né? Isso aqui é um impacto da vacina, a gente tem aqui o que a gente fez. Então, o que a gente fez para a vacina? Aquele estudo que a gente fez lá, descritiva e tal, como a gente já tinha uma parceria com o Ministério, a gente foi convidado para contribuir na Câmara Técnica do PNI. E uma das coisas que a gente fez foi ajudar na identificação dos grupos prioritários para vacina. Então, a gente replicou aquela análise de fatores de risco, mas aí a gente fez um pouco mais, olhou para hospitalização, para óbito, fez alguma modelagemzinha, alguma coisa não muito sofisticada, mas a gente fez um pouco de modelagem de Poisson. Então, a gente calculou aqui, que é o que chama de sobre-risco, né? A gente calculou esse sobre-risco, a gente comparava o que aconteceu num determinado grupo e comparava com a população geral. Então, a gente viu que a idade é basicamente o principal fator de risco, né? Então, o grupo mais velho, tanto para hospitalização quanto para óbito, embora a literatura já dizia, a gente já sabia, a gente quantificou isso. E aí a gente fez a mesma coisa para fatores de risco, né? A gente pegou aqui e viu que a diabetes, doença cardiovascular,
doença renal crônica eram fatores de risco importantes. A asma não é, tá vendo? Está até aqui como fator de proteção, de certa forma. E aí a gente separou isso por hospitalização, por óbito, a gente comparou com a população geral e comparou com mesmo com a população no mesmo grupo etário. Então a gente fez é isso que essa tabela está dizendo. Mas basicamente a gente ajudou na definição dos grupos dos fatores de risco, as comorbidades, né? Aqui, no caso, o termo correto é comorbidade, porque são pessoas com Covid e essas doenças. Já a vacina não é uma comorbidade, porque a pessoa não tem uma doença, ela tem uma doença só, ela tem que se vacinar, então é um grupo de risco, né? Então, a gente ajudou, então a gente publicou esse artigo, tal, com o pessoal do Ministério, então acho que foi uma contribuição interessante. A gente, junto, de novo, com o pessoal do Ministério, a gente está calculando a efetividade da vacina. Então, a gente pegou, o nosso grupo fez, tem outros grupos fazendo a mesma coisa também, mas aí o Ministério fez o LinkedIn, né, juntou as bases de dados, com a do CIVEP com a do PNI, então a gente tem aqui 65 milhões de registros, aí a gente tem os Ns por vacina e tal, a gente está falando na casa de milhões. Para a Pfizer, a gente não tem um N muito grande, então eu não vou botar os resultados da Pfizer. E aí, quando a gente vê aqui as efetividades, a gente tem boas efetividades. A gente tem aqui pelo menos uma dose completamente imunizado. Então, vou olhar o completamente imunizado. Para a Coronavac, para óbitos, a gente está aqui com 80% para 20 a 39 anos, 80% para 40 a 59. A gente tem bons resultados. Para 80 anos ou mais, não está legal. Então, deixa eu... Para 80 anos ou mais, nem a Coronavac, nem a AstraZeneca. A AstraZeneca, ela se mostra melhor em alguns grupos, né? Mas, em termos de proteção, mas também ela não está legal. Bom, ela é legal aqui para acima de 80, para óbito, para hospitalização está um pouco baixa, a Coronavac está pior. Uma dose só não é legal, então tem que estar a imunização completa. Então, acho que isso é um resultado importante para pensar nessa dose de reforço, né? Seja ou uma terceira dose, sei lá, mas eu acho que é uma dose de reforço, uma outra vacina talvez seja mais interessante. Então, isso também foi um resultado que fomenta o Ministério a considerar, a tomar esse tipo de decisão. Um outro artigo, uma outra análise que eu fiz, bom, que eu participei, que foi junto com o Rafael Sbick, né, lá da UFSCar, e mais o Ed, o pai do Rafael, e o Tiago, a gente pegou e falou, olha, como é que a gente avalia, qual foi o impacto da vacinação? E aí tem um pouquinho da ideia de machine learning, a gente tem um dado de treinamento, a gente calculou o que aconteceria com um grupo de acima de 65 anos se o padrão fosse o mesmo para um determinado grupo não vacinado. Então, a gente pegou o grupo vacinado, comparou, a gente tinha o grupo vacinado e não vacinado. Aí, durante o período antes da vacina, a gente construiu um modelinho que usava o grupo mais jovem para prever o mais velho. E aí, em seguida, a gente previu o que aconteceria com o mais velho, dado o que aconteceu com o mais jovem. Então, a gente fez essa previsão, que é aquela linha vermelha. E o preto foi o que aconteceu. Então, naturalmente, essa diferença é o impacto da vacinação, que foi um impacto lá em São Paulo. Nesse período de tempo, a vacinação ela evitou 24 mil hospitalizações e 11 mil óbitos. A gente fez esse modelo tanto para hospitalização quanto para óbito. Então, acho que foi um resultado bem legal. Então, deixa eu resumir, que eu já estou acabando. Os métodos estatísticos são muito importantes para o enfrentamento de epidemia, né? A gente viu aqui um conjunto de aplicações que tem muita coisa de estatística, e boa parte dela é descritiva, mas a gente tem muita coisa mesmo. Na modelagem de epidemias, as suposições usuais de normalidade independente, elas não são razoáveis, então a gente não faz essas suposições, mas a gente consegue resolver, a gente consegue caminhar. A Covid não acabou, a gente vai continuar vendo surtos e epidemias menores, mas eu acho que a coisa vai abaixar, né? A poeira vai abaixar, mas ela não acabou ainda.
E tudo isso que eu falei para trás continua válido para outras doenças. A gente tem outras doenças transmissíveis rolando. Então, a gente tem dengue, tem chikungunya, sarampo, HIV, sífilis, tem um monte de coisa, elas têm suas especificidades, mas muito do que eu falei vale. A gente pode fazer análises similares aqui para essas outras doenças. Bom, é isso. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Está aqui o meu e-mail, né, para quem quiser, quem tiver interessado em pós-graduação, fazer pós-graduação em epidemiologia, biologia computacional, que são os lugares que eu oriento. Pode entrar em contato, a gente tem bastante modelagem estatística e estatísticos são muito bem-vindos, né? Eu também resmungo bastante no Twitter, que eu acabei sem querer virando uma espécie de divulgador científico, mas na verdade eu sou um pesquisador que resmunga, e aí tem aqui meus contatos. Eu acho que era isso que eu queria dizer aqui. Muito obrigado pelo convite, e é isso. Acho que eu aguardo agora as perguntas, dúvidas. Acho que estou aberto para a gente conversar. Muito obrigado.